Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de atividade, mesmo com um feriado assim prolongado, mas obrigado por estarem aqui. E boa noite também aos nossos internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Vamos para a nossa mensagem inicial de preparação de ambiente do livro Para Todo Dia, de Lorival Lopes, a mensagem 205. O querer vem do coração, mas como receber sem haver se manifestado o que se deseja? Isso seria como dar uma coisa a alguém que não a pediu. O que o seu coração mais quer é sabido por Deus, pelas almas que velam por você. E por amor a você é entregue conforme mais lhe favoreça. Qual o pai que, se o filho lhe pedir pão, dar-lhe-á uma pedra? Indagou o divino mestre. Então, forme uma clara ideia do que quer, acredite-a justa, veja-a concretizando-se e espere, confiante, a manifestação superior. Tem grande poder o desejo de um coração bem intencionado. Então, a mensagem nos chama a atenção para que nas nossas intenções sejam de bondade, de amor, porque, sendo atendida, nos trará bons frutos, boas alegrias. Então, se eu tenho um desejo negativo de maldade, ao também ser atendido, me trará sofrimento. Então, que a gente possa ter boas intenções, pedir com o coração, mesmo que esse pedido não seja atendido de acordo com nosso desejo, mas será sim merecido ou necessário para o nosso crescimento. Então, que nosso coração esteja sempre cheio de boas intenções, de amor, de ajuda ao próximo, de sintonia com o bem, para que, quando ser concretizado, nos traga boas alegrias, momentos bons e um final feliz, positivo para todos nós. Então, vamos passar para a nossa oração inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mestres, amigos, pela nossa presença aqui, por aqueles que não vão poder estar aqui hoje, mas sabemos que está em vibrações, que possamos a cada dia, Jesus, ser melhores, mais caridosos, mais tolerantes, confiantes, agradecendo por esta casa, pelos mentores que aqui nos orientam, para cada dia nós possamos receber a todos que aqui adentrar com amor, com alegria, com um abraço fraterno. Que o palestrante da noite traga a mensagem necessária para as nossas necessidades, nossos questionamentos. Que ele seja bem intuído, que tenhamos uma noite maravilhosa, munido pela energia dos bons espíritos, e que a tua luz, Jesus, nos oriente sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. A falta de costume. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos lembrar o nosso tema central do mês de abril, que é Espiritismo, ontem, hoje e sempre. E hoje o nosso companheiro Joilson vai trazer o tema Kardec, o homem e a missão. Estejamos atentos para entender o trabalho que vai ser realizado, pois tem uma surpresa para todos nós. Que Jesus nos abençoe e uma boa palestra para todos nós e para você também. Boa noite, meus irmãos. Nós agradecemos os votos de paz e buscamos que esses votos sejam amplificados na noite de hoje, uma noite bastante especial, onde, como coincidência não existe, mas coincidentemente hoje, 18 de abril de 2019, é o marco do lançamento do Livro dos Espíritos na Terra. E hoje, nesse tema que nós propomos, que vai falar sobre os 162 anos
da doutrina espírita espalhando luz na terra, eu vou contar aqui, né, com a Juventude do Amar, tendo como representantes, né, Rafa, Rodri, Lisley, Nayasha e Crisia. Então, eles serão também os protagonistas desse trabalho dessa noite, esse trabalho assim que ficará gravado em todos os tempos, né? Porque é um trabalho numa noite memorável, essa noite de comemoração da doutrina espírita, que nós temos a alegria e a satisfação de poder conhecer, ter acesso a esse conteúdo de conhecimentos que o Espiritismo nos faculta. É bom salientar que, paulatinamente, a Terra vai se interessando, né? Hoje temos, a nível municipal, dia de Allan Kardec, a nível estadual, né, dia do Espírita, e a nível federal, o dia do Espiritismo. Então, são marcos importantes, né, no reconhecimento da sociedade, muito embora a doutrina espírita só tem de conhecimento elaborado e entregue ao mundo, à Terra, há 162 anos, diferentemente de doutrinas que já têm, são milenares. Mas o que nós vamos começar a construir aqui, a nível de conhecimento da noite de hoje, é a doutrina espírita, esse momento de suma importância que o Espiritismo apareceu e que ele veio num momento que era para vir. O Espiritismo não poderia ter vindo, por exemplo, no período em que a Terra foi marcada por algo estático, parado, que os historiadores denominaram de 1000 anos de trevas na Terra. Foi um período onde não houve avanço, não houve progresso, muito pelo contrário, houve muita perseguição, muitas guerras. Então, esse período ele foi até o século XVIII. O século XVIII ele se inaugura como um século que traz descobertas, e é aí nesse século XVIII que, dentro do projeto de Jesus, ele já começa a enviar os seus espíritos escolhidos para alavancar o planeta e começar essa grande transição e o favorecimento para a chegada da doutrina espírita. Desta forma, o século XIX, ele é o século que esse foi um dos grandes momentos em que a humanidade foi agraciada por um enorme número de espíritos iluminados que vieram dar esse impulso, né? Seja na política, seja na área social, científica, filosófica, econômica, das artes, cultural. Então, foi um turbilhão, né? Foi um movimento muito grande que culminou entre o século XIX, que os historiadores chamaram do século das luzes, e o século XVIII, o século das luzes, e o século XIX, que foi chamado do século da razão. E é nessa época que a doutrina espírita encontra o ambiente propício para esse tipo de chegada. Isso porque vários movimentos na Terra em prol da liberdade, da igualdade, em prol de vencer aqueles conceitos retrógrados que eram impostos, culminaram, como nós sabemos, né, um marco divisório foi em 1789, né, que aconteceu a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, ela ainda ocorre no século XVIII, mas ela foi de suma importância porque ela desencadeou no coração das pessoas daquela época sentimentos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, como é a proposta. Mas em paralelo desse turbilhão, desse caldo que fervia, dessa efervescência, um outro tipo de movimento acontecia também em paralelo, que era o movimento dos espíritos superiores, promovendo
fenômenos diversos para que alertasse o mundo para uma nova realidade, a realidade do mundo espiritual, que seria uma outra revolução diferente, que marcou esse período, porque essas manifestações chamaram a atenção e possibilitou posteriormente a chegada do Espiritismo. Então, desta forma, eu vou convidar Crísia para continuar o nosso trabalho. Bom, gente, nesse século XIX, como o tio Joilson falou, que acontecia as grandes transformações, aconteceu também os fenômenos de Hydesville, onde em 1847, na pequena cidade do estado de Nova York, em Hydesville, vivia a família Fox, composta pelas irmãs Fox, Margaret, Kate e Leah. De início, na casa, aconteciam certos acontecimentos estranhos, mas elas não ligavam, não se sentiam incomodadas com esses fenômenos. Eu falo em relação a ranger de portas, bater nas paredes. Até que no dia 31 de março de 1848, Kate, a irmã mais nova, resolve travar um diálogo com o desconhecido. Senhor Ferrachado, faça o que eu faço. É um espírito? Se for, dê 2 batidas. Foi assassinado nessa casa? Bom, esse foi mais ou menos um diálogo, uma ilustração de como aconteceu naquela época. Esse diálogo foi acarretando os curiosos de plantão, né? Aquele famoso vizinho que começa a chegar e se perguntar o que está acontecendo. E aí eles foram as testemunhas desse primeiro fenômeno. Bom, e aí eles tentavam descobrir, ficavam se indagando o que estava acontecendo. E aí davam o quê? Umas de detetives, né? Pô, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas, dentre eles, estava Isaac Post, que trouxe a telegrafia espiritual. Ele conseguiu não descobrir o fenômeno, mas facilitar essa comunicação. A telegrafia espiritual funcionava como, através das pancadas, ele usou o número pela letra de um alfabeto. E aí iam se montando as palavras, formando as frases e conseguindo se entender a mensagem que os espíritos queriam passar. As mesas girantes foram um fenômeno notado primeiramente na América, onde houveram as primeiras manifestações inteligentes. Foi onde acontecia as movimentações dos objetos. E aí as pessoas ficavam impressionadas. Poxa, uma mesa, né, flutuando, nossa, que impressionante. E aí começaram a acontecer com mais frequência reuniões em grandes salões onde aconteciam esses fenômenos. E a reação das pessoas em torno das perguntas e respostas era de espanto, era algo inusitado. Apesar de levarem perguntas inúteis, que não tinham um aprofundamento, um embasamento, né? Mas elas se surpreendiam porque suas perguntas eram respondidas com bastante coerência. E assim, o ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre sua natureza, declarou que era espírito. Ou seja, o próprio fenômeno revelou-se. Os próprios espíritos disseram que quem se comunicava com eles eram espíritos.
Bom, em 1853, muitos intelectuais aproximaram-se das ideias com o objetivo de esclarecer as pessoas enquanto à ilusão em que estavam imersas. Dentre eles eram os físicos, químicos e cientistas, que queriam alertar os sábios de que aquilo era coisa do diabo, então eles não poderiam se aprofundar no assunto. E como a gente sabe, a imprensa sempre está à frente dessas informações, então foi a imprensa que também ajudou a alargar esse conhecimento em relação aos fenômenos que aconteciam na casa das irmãs Fox, que decorrente da época que elas estavam, que era no século XIX, elas se reuniram no Corinthian Hall, o maior salão da cidade de Richester, e como elas falaram desses fenômenos abertamente para o público, e o pessoal achava aquilo coisa de outro mundo, elas quase foram executadas na época. Como a gente sabe, como eu já falei, isso gerou debates e controvérsias. Enquanto tinham pessoas tentando descobrir e se aprofundar em relação aos fenômenos, esses físicos, químicos e cientistas queriam parar totalmente com esse esclarecimento que estava acontecendo na época, dando início, no caso, a esses fenômenos. O fenômeno das mesas girantes continuaram, e veio o Santo Ofício em 4 de agosto de 1856, que vinha de encontro a esses fenômenos, como Cris estava falando, né, dos físicos, químicos e cientistas que não acreditavam que era coisa do além, que era do diabo, assim como outras pessoas não acreditavam. Eles tentaram trazer uma outra explicação, que foi a do hipnotismo e magnetismo. E assim, o papel dos fenômenos dessa fase inicial se completa através desse conhecimento espalhado por vários lugares, né? Muitas pessoas agora sabiam o que estava acontecendo, sabiam sobre esses fenômenos. E aí, uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, vem e consegue observar esses fenômenos de uma forma diferente, de uma forma como ninguém conseguiu observar. Ele enxerga além, ele consegue enxergar o que esses fenômenos vêm trazendo. E aí, ele traz, a partir desses fenômenos e de muito estudo, o Espiritismo como doutrina consoladora. Foi muito importante esse resumo, né? Porque, obviamente, nós sabemos que o tempo é muito curto para entrarmos em grandes detalhes nesse histórico que nós estamos fazendo aqui, em comemoração aos 162 anos da doutrina espírita. Mas foi nessa efervescência, como foi dito, de revoluções e de fenômenos, que esse homem, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que alguns historiadores dizem que esse nome dele é o nome de batismo, que o nome dele, o nome de cartório, é Denisard Hippolyte Léon Rivaio, mas não importa nesse momento a questão do nome. O importante é lembrar da missão de Allan Kardec, que foi um nome que foi sugerido por um espírito que disse que foi companheiro dele numa das reencarnações mais antigas, antes de Cristo, na época, na antiga Gália, que hoje é o próprio território da França, num povo chamado de druidas, né? Ele era um sacerdote, e esse espírito falou-lhe dessa experiência que ele teve e do nome que ele tinha. Mas o que nos conta dentro da literatura espírita é que esse espírito, Hippolyte ou Kardec, ele faz parte de espíritos preparados. A exemplo do que eu disse anteriormente, que durante o período em que a Terra começa a acordar, do ponto de vista do século das luzes, do século da razão, século XVIII e XIX, consequentemente, também no plano espiritual havia uma mobilização de vários espíritos, né? Sócrates,
São Vicente, São Luís, né, e tantos outros espíritos, obviamente sob o comando do Mestre Jesus. E nesse momento em que faz necessário vir alguém para ficar responsável por essa coordenação do aparecimento do Consolador, conta as histórias em alguns livros, no livro de Jorge Risini, por exemplo, que é o livro que fala das irmãs Fox a Kardec, que ele, numa reunião no plano espiritual, ele oferece-se para esse desiderato, ou seja, para esse objetivo, essa meta. E no dia 3 de outubro de 1804, ele encarna, né? Ele encarna para cumprir essa missão. Então, a vida de Hippolyte foi uma vida, de uma certa forma, de estudos, né? O pai dele era magistrado, a mãe também era, o nome do pai dele era Jean-Baptiste Rivail, e a mãe era Jeanne Louise Duhamel. Então ele foi criado até os 12 anos, mais ou menos. Ele estudou na própria cidade que ele nasceu, foi em Lyon, na França. Posteriormente ele foi para a escola de Pestalozzi. Essa escola era um colégio de referência, vamos dizer assim, um colégio hoje que se tem como referência como um dos melhores, era o colégio de Pestalozzi no século XIX. E lá ele estuda, ele aprende, ele interage, ele substitui o grande mestre Henri Pestalozzi. E depois, terminados os seus cursos, ele retorna, se apropriou de conhecimentos na área pedagógica, conseguia falar mais de 4 idiomas, o inglês, o espanhol, o italiano, o alemão e um pouco do holandês também ele falava. Então ele era poliglota, certo? Então esse homem levou a sua vida interagindo no campo da pedagogia, promovendo nessa época também, que foi muito difícil para a França, que quando nós falamos de França a gente só lembra basicamente da Revolução, mas depois a França teve períodos turbulentos, períodos, né, de golpes, de tomadas, de conflitos grandes, e durante esse período Hippolyte, ele mantinha-se ali na sua área pedagógica, era também conhecedor do magnetismo, estudou magnetismo durante muito tempo, e foi a partir daí que, quando surgiu a explosão das grandes fenômenos das mesas girantes nos salões de Paris, que aquele momento foi uma coqueluche, foi uma febre, e alguns amigos deles o sinalizaram, isso em 1854, final de 1854, mas ele era muito assim centrado, não acreditava, né, em coisas assim que ele achava trivial, mas a partir de convites de amigos sérios, ele se aproxima dos fenômenos, e a partir daí ele se debruça, vai tomando pé dessas, né, fenomenologia, ele vai e conhece senhora Plané-Maison, senhor Patier, em reuniões, né, de grupos que olhavam o fenômeno de uma outra forma, que os fenômenos aconteciam nos salões, era algo de diversão, mas tinham pessoas que olhavam com propriedade aqueles fenômenos, achando que existia algo importante de fundo, e foi isso, sobre o impulso de homens sérios, que Hippolyte só se aproximou dos fenômenos porque ele encontrou o senhor Fortier, que era um amigo dele, seu magnetizador, né? Senhor Charlotti, que era também alguém sério, e a partir daí ele foi encontrando outras pessoas que o fez se aproximar e começar a interagir, e a partir daí, depois de longos e árduos trabalhos, organizando, elaborando, compilando, fazendo observações, comparações, a partir daí deduções, remontava questões. Então, durante de 1855, foi quando ele teve na sua primeiro encontro, né, na casa da senhora Roger, a sonâmbula. A partir de 55 até o ano de
1869, que foi o seu desencarne, nós podemos contar aí 14 anos, foram trabalhos duros. E o próprio Kardec, ele poderia ter levado a vida dele tranquila, né? Mas ele transitou por esse caminho e, depois de exaustivas situações, trabalhos de revisão das perguntas que ele fazia aos espíritos, é lançado no dia 18 de abril essa obra majestosa que é o Livro dos Espíritos, né? E aí nós podemos lembrar de uma poesia do Espírito Cruz de Souza, que fala assim, sobre a psicografia de Chico Xavier. Essa poesia é de abril de 77. Apóstolo da luz, ditosa e bela, quando desceste da divina altura, surgia a terra, desolada e escura, por agressiva e torva cidadela. Qual nau sublime que se desmantela, naufragava na sombra a fé mais pura, e envolvia-se o templo da cultura no turbilhão da indômita procela. Mas trouxeste equilíbrio ao cais nefando, e o livro dos espíritos, brilhando, rompe a noite mental, espessa e fria, ante o sol da verdade a que te elevas, revelastes Jesus ao mundo das trevas e acendeste o clarão do novo dia. Uma homenagem de Cruz de Souza a Kardec e ao Livro dos Espíritos. Então, dentro dessa ótica, a doutrina traz, e Kardec elaborou com bastante precisão, as estruturas sólidas e basilares que são os seus aspectos e os seus princípios. Bem, depois dessa aula de história que nós tivemos aqui, a gente vai agora analisar mais a fundo essa doutrina que Kardec codificou, para a gente aprender um pouco mais sobre ela. Bem, o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto, que são o aspecto da ciência, que é o aspecto que estuda, o aspecto da filosofia, que é o aspecto que esclarece, e o aspecto da religião, que é o aspecto que sublima. A gente percebe que os dois da base são a área do conhecimento, enquanto a religião é a área da sublimação, da moral. A gente vai ver mais a fundo agora essas três áreas. Bem, o aspecto científico. A gente não pode começar falando do aspecto científico sem antes saber qual o significado é da ciência. Ciência é o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseando em princípios e métodos, estabelecendo pela experiência de muitos anos, desenvolvido por estudiosos e pesquisadores. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. Então, essa definição de ciência, e ali embaixo está colocando a relação da ciência com o Espiritismo. Mas será que realmente tem a ver a ciência com o Espiritismo? Se vocês prestarem atenção na história de Kardec, você percebe que exatamente se enquadra ali. E Kardec fez o quê? Allan Kardec aplicou a nova ciência, o método experimental. Ele escreveu assim: nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos. Não admitia como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Então Kardec simplesmente ele não pegava uma resposta e se baseava nela. Ele fazia um estudo, coletava diversos resultados com os métodos que ele utilizava. E isso também casa com o que temos na física, na química, por exemplo. Quando a gente faz um experimento, a gente somente não se baseia pelo aquele primeiro resultado. E se a gente cria um método, estuda aquele método, estuda os resultados e refaz, até obter um padrão. Esse padrão é algo sólido, é algo consolidado, que aí sim
ele se confirma na ciência. Fé inabalável só é aquela que encara a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Então, a doutrina espírita, em seu aspecto científico, ela anda de mãos dadas com a ciência. O que quer dizer? Ela não vai ser como algo que não vai ser mais atualizada. Ela, com o tempo que a ciência vai avançando, que a gente vê aí avanços tecnológicos aos montes, então a ciência do espiritismo também avançará nesse mesmo ritmo, como a gente vê estudos sobre a reencarnação e estudos sobre a existência do espírito. Então fica aí para a cena dos próximos episódios para a gente ver o que vai ser da ciência e o que ela vai nos revelar. Bem, além da dieta, o espiritismo traz o aspecto, o conteúdo filosófico. Na revista Espírita de 1860, Kardec, no artigo O Maravilhoso e o Sobrenatural, até da altura ponteira. Ora, o espiritismo que toca nas graves questões filosóficas, em todos os interiores de ordem social, que abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, e em si mesmo toda a ciência, toda a filosofia, que não pode ser adquirida apenas algumas horas. Ou seja, o espiritismo ele provoca a gente a doutrinar, provoca a gente pensar. A doutrina não dá, é isso e acabou. Por quê? Por que isso? Então, o questionamento leva a gente a refletir o que a gente está estudando. Trata do impossível e vim respondendo a pergunta: quem somos? De onde vivemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos depois que saímos da terra? E assim nos dá uma nova visão sobre a vida. Quem nunca te perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por tanto sofrimento? Então, a doutrina traz esse questionamento e essa resposta. Então, é um aspecto diferente das outras religiões, que ele provoca o homem a pensar. E Kardec fala, é com ele o verdadeiro espírita, e que dão pelo esforço em que ele repente dividir as duas, mas que não dão. Ou seja, o verdadeiro espírita não é aquele que fica toda hora falando sobre o espiritismo, mas sim procura se melhorar através de suas atitudes, de seu pensamento, procura evoluir, que é o verdadeiro sentido por qual estamos aqui. Bem, então falamos do aspecto científico, do aspecto filosófico, e como vocês são bons de memória, o próximo aspecto é o religioso. Muito bem. Antes de eu passar para o slide, eu quero fazer uma rápida pesquisa aqui, uma enquete. Gostaria da colaboração de todos. Quem acha que o espiritismo é uma religião, levanta o braço. Quem não acha, fica de braço abaixado. Quem acha, levanta a mão. 1, 2, 3... Então, a indecisão ali foi 2 mãos, ok.
Então, alguns tiveram a certeza assim de levantar rápido e outros ficaram bem indecisos, ok. Mas a gente veio aqui para aprender, então vamos descobrir isso agora. O aspecto religioso. Como religião, o Espiritismo preocupa-se com as consequências morais do ensino científico filosófico, buscando, na ética pregada por Jesus, os elementos que deverão nortear a conduta do homem, que seria a crença em Deus, a moral do Cristo e a reforma íntima. Então, quem disse que o Espiritismo é uma religião, acertou, porque a religião, a palavra religião, vem do religare, que é ligar o homem a Deus. Se a gente olhar pela ótica do Espiritismo, lado religioso, a partir do momento que nós, seres espirituais, entramos em contato com Deus, está sendo a religião. E, além disso, ele estimula a aumentar a nossa moral, a se basear como Jesus, o espírito mais evoluído que já teve aqui na Terra, a gente pegar o modelo dele e se basear. O que Jesus fazia, eu vou tentar também fazer o que Jesus faz. Claro que temos os nossos níveis, mas iremos chegar lá um dia. Sim. Antes disso, quem falou também que espiritismo não é uma religião, acertou. Como assim? É e não é? Exatamente. Se a gente for aqui pelo conceito terrestre do que é religião, a gente vai ver que religião envolve preceitos de dogmas, de cultos, de adoração de imagens, etc. Como a gente vê em vários irmãos nossos de religião. Ou seja, o Espiritismo não é uma religião se basear nesse ponto. A gente não tem dogmas, a gente não faz adoração de imagens, não tem horários de cultos, etc. A gente é a doutrina livre, que tem como propósito da gente se basear como Jesus, o Espírito maior, e propagar a moral e o nosso crescimento. Então, que fique bem claro, no conceito terrestre de religião, o Espiritismo não é uma religião, mas no preceito de elevar o homem a Deus, o Espiritismo é uma religião. E essa frase de Jesus, fora da caridade não há salvação. Daí o pai que canta aqui e que viu sobre o Espiritismo, ele que viu Chico o pai prática, mais conhecido como Pentateuco do Espiritismo, que dá 1857, o livro do Espírito, que trata da questão científica, são perguntas filosóficas, de entender médios que trata das questões científicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das questões religiosas, é ligar o homem a Deus e como nosso amigo Chico falou. E o Deus inferno é religiosa também, que o Deus para gente não é aquele Deus que muito bênção, mas vai questão religiosa. E a gente, 1871, científico. Então, um breve resumo, os três aspectos: científico, filosófico e religioso. O científico estuda os métodos experimentais a partir dos fatos, estuda sistematicamente as causas. A filosofia indaga ao ser as perguntas. Amor à sabedoria, estuda que visa ampliar o entendimento da realidade, quem somos, para onde vamos, o que fazemos. E o lado religioso, que são as consequências religiosas, que é a moral espírita, a moral cristã, e a finalidade é restaurar o Evangelho de Jesus Cristo, e não devemos ter formalismos exteriores, ou seja, não devemos ter regras para aplicar aquilo para a gente evoluir.
Bom, agora vamos falar dos 5 princípios básicos da doutrina espírita. Como vocês podem ver aqui no slide, tem Deus, mais precisamente provas da sua existência, a existência dos espíritos e sua imortalidade, comunicabilidade entre os 2 planos, reencarnação e pluralidade. Deus. Temos aqui como definição a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a definição de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. E se a gente olhar ao nosso redor, a gente pode ver a natureza, os animais, os seres humanos, nós mesmos, no caso. E tudo isso são provas da existência de Deus, né? E no livro de Allan Kardec diz justamente isso. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Ou seja, é só a gente olhar para tudo que não foi o homem que criou, e a gente vai ver provas da existência de Deus. E diante de tantas provações, ainda existe gente que desacredita. Nós, o homem, ainda desacredita da existência de Deus. E o motivo disso seria o orgulho, porque o homem orgulhoso nada vê acima de si próprio. Pobre homem que um sopro de Deus poderia o abater. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Bom, ainda não conseguimos compreender o mistério de Deus, porque ainda somos muito inferiores espiritualmente falando. Uma das promessas do Espiritismo é que, quando evoluirmos espiritualmente, chegarmos à perfeição, conseguiremos entender sim a natureza íntima de Deus. E no livro ele traz a pergunta e também traz a resposta, como vocês estão podendo ver aqui, que seria: quando o seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dela, então verá e a compreenderá. Mais um dos princípios básicos da doutrina espírita é a existência dos espíritos. O que são os espíritos? Alguém poderia me dizer? Exatamente, somos nós, né? Princípio da inteligência, criados por Deus, simples e ignorantes, mas com o propósito de evoluirmos. Bom, como espíritos, existimos antes de nascermos e depois que há a morte do corpo físico. Aqui somos espíritos encarnados em vida. Quando há a morte do corpo físico, somos espíritos desencarnados. Bom, eu vou usar um exemplo para explicar como funciona essa estrutura. Todo mundo sabe como é um abacate, certo? Bom, vamos usar o exemplo do abacate. Temos a casca, que seria o quê? Nosso corpo físico, que é a parte material. Temos a massa, certo? Tipo uma massa, né? Que é o abacate, que seria o quê? O perispírito, que é esse envoltório semimaterial. E temos o caroço, que seria o espírito, ligado ao corpo através do perispírito. Seria o que nos move, certo? A inteligência. Bom, todos nós temos a consciência da morte, de que um dia desencarnaremos. E o sentido da perpetuidade. Nós nos perguntamos, né, o que vai acontecer? E depois que eu morrer, para onde eu vou? Todo mundo se pergunta, certo? E cada um, no que acredita, traz essas respostas. Isso vem desde o primitivo aos dias atuais, porque filósofos, sociólogos e pesquisadores espíritas se interessavam em buscar essas respostas diante desse tema da imortalidade da alma. E aí, o Espiritismo traz essa certeza de que o espírito permanece mesmo havendo a morte do corpo físico. Reencarnação. Se pegarmos o nome reencarnação, a gente separar o ré do encarnação,
a gente pode ver que encarnação significaria nascer, o nascimento, pode se considerar o nascimento. E reencarnação vem como renascer. Então, uma definição de reencarnação seria a crença no renascimento, ou seja, que vamos desencarnar e tornaremos a reencarnar. Voltaremos à carne. Não existe uma quantidade certa de reencarnações, tem ali escrito, quantidade de reencarnações. Não existe uma quantidade certa, ou seja, nós continuaremos a reencarnar quantas vezes for necessária até atingirmos a nossa perfeição. E dentro da reencarnação existe a questão do livre-arbítrio. A quantidade de reencarnações vai depender muito da gente, porque temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Didaticamente falando, a gente pode escolher entre o lado bom e o lado ruim. Ok, reencarnamos, não existe uma quantidade de reencarnações, temos o livre-arbítrio, e nesse processo de reencarnação tem a questão do esquecimento do passado, que seria a perda das nossas memórias antigas. E desacreditar da reencarnação seria desacreditar da justiça divina de Deus, né? Da justiça divina, que é de Deus. E o esquecimento do passado é o esquecimento das nossas vidas passadas, porque imagina só se a gente lembrasse de todos os nossos erros, de todas as coisas que a gente cometeu no passado. Iríamos ficar transtornados e a gente não ia conseguir evoluir. Então, isso prova que Deus é maravilhoso e a reencarnação vem, portanto, como um mecanismo perfeito da justiça divina. A pluralidade dos mundos. Bom, não existe só a Terra. Existem mundos superiores e inferiores ao nosso. Vendo que o panorama da Terra não é de um mundo superior, e isso é perceptível através dos acontecimentos. Entretanto, estamos passando por um processo de transformação, certo? Estamos saindo, desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Logo, através desse processo, nós, seres espirituais, precisamos buscar a nossa transformação, precisamos evoluir. A finalidade da existência dos mundos. Será que Deus, esse ser maravilhoso, de suprema inteligência, criaria algo sem utilidade? Não. Esse universo lindo que podemos ver não é apenas para admirarmos, existe um propósito. Existem mundos de graus evolutivos diferentes, onde cada ser, no seu grau evolutivo, se enquadra. E aí, em resumo, trazemos a frase: na casa do Pai há muitas moradas. E o universo não é obra do acaso, trazendo também mais uma prova da existência de Deus. Comunicabilidade dos espíritos, encarnados e desencarnados. Espíritos desencarnados. O que são esses espíritos desencarnados? Lizen acabou de falar. São aqueles que não necessitam mais da matéria. E os espíritos encarnados somos nós que ainda necessitamos dessa matéria aqui, desse corpo físico. E ao contrário do que muita gente pensa, os espíritos eles não ficam vagando por aí. Eles têm as suas rotinas, claro que não é como a gente, como nós encarnados. Mas, por exemplo, se você nessa vida, se você enquanto encarnado, você é engraçado, você é brincalhão, você é mais tímido, mais desinibido, etc., suas características não vão te abandonar, ou seja, quando você desencarnar, você continuará com as mesmas características, só que agora desencarnado, sem a necessidade da matéria. E estes espíritos desencarnados estão por toda parte, Porque desencarnados vão ao plano espiritual, voltam, à espiritualidade. Ou muitos estão presentes entre nós, geralmente os espíritos inferiores, pois são atraídos pela materialidade. E aí entra a questão do padrão vibratório, da nossa sintonia, onde vão se aproximar de nós os espíritos afins.
E aí, essa questão desse padrão vibratório traz também a influência dos espíritos, que ocorrem, muitas das vezes, através dos nossos próprios pensamentos, né? Onde a gente deixa a porta aberta para se aproximarem através do que estamos afins, dos nossos sentimentos, gostos e desejos. E então, o espírito desencarnado, ele não consegue agir diretamente sobre a matéria, a não ser que ele tenha um instrumento que o ajude com a sua faculdade. Esse instrumento seriam os médiuns. E mediunidade para o espiritismo não é algo místico nem mágico que precise de fórmulas ou de rituais para ser praticado. A mediunidade é algo simples entre aspas, né? Porque você conversar com um espírito, eu acho que não é algo muito normal. A mediunidade é para ser algo simples e que depende muito do seu padrão vibratório com o plano espiritual. Todos nós somos médiuns em potenciais, é claro, ou seja, todos nós podemos nos conectar com os espíritos. Claro que tem suas consequências e tem que ter os seus... como é que eu posso dizer? Critérios. Exatamente, não era critério não, mas pode ser a palavra também. E existem os médiuns sensitivos, psicofônicos, os médiuns auditivos, os médiuns visuais. Existem diversos tipos de médiuns. E a mediunidade ressalta exatamente que a mediunidade é para ser algo simples, que é apenas uma comunicação entre os espíritos, uma troca de informação entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Fechando essa nossa parte sobre os princípios básicos da doutrina espírita, então a gente traz a frase de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Bom, como sabemos, hoje completa 162 anos da maior árvore plantada, que é a publicação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. E como os espíritos já haviam se comunicado com Allan Kardec para realizar esse livro, os espíritos falaram para o mesmo que a maior dificuldade de nós, como seres humanos, seria combater o materialismo. É claro que precisamos do nosso corpo físico, precisamos da matéria para evoluirmos. Mas tem pessoas que são muito apegadas à matéria. Mas, claro, acreditamos nessa evolução e teremos esse conhecimento de que estamos numa fase transitória e ainda precisamos desse corpo físico para a nossa evolução. Como sabemos, e Jesus nos falou, a quem muito foi dado, muito será pedido. Temos o esclarecimento entre o bem e o mal e estamos aqui para evoluir. Então, que pratiquemos sempre o bem. E como hoje completa mais um ano do Livro dos Espíritos, que a gente tenha essa base também na nossa vida. Qual seria o papel do espírita em relação às injustiças e acomodações viciosas? A gente olha muito aqui que existe tanta injustiça, tanta desigualdade, a gente fica desacreditado. Pô, será que Deus é bom? Será que Deus é justo? Será que Deus existe? E nós, como espíritas, o espiritismo codificado por Allan Kardec, depois de todas essas bases que vocês viram hoje, ele fala sobre a reencarnação e sobre a chance de estar aqui para elevar a moral. Então, o que faremos diante dessa relação com as injustiças? Nós enfrentamos ela com resignação, ou seja, a cabeça para frente e, como ali é um desafio que é necessário para a gente, não pense que existe acaso também, que tudo que nós passamos foi o que a gente pediu para passar. Então, que enfrentemos as nossas dificuldades, os nossos desafios de cabeça erguida, porque vencendo esse desafio, vencendo essa dívida, futuramente galgaremos até o nível de Jesus. Como o tempo está curto... E um resumo aqui. Não.
o saber espírita na compreensão da vida. Mostra-nos que somos seres espirituais vivendo a experiência transitória, a encarnação. Possibilita compreender vivências interexistenciais, anímicas e mediúnicas. Revela a origem de tendências e aptidões. Assegura-nos uma real justiça em função do ciclo reencarnatório. Propõe um sentimento para a existência. Demonstra que os preconceitos revelam um grau primário que se encontra a seus membros em termos de evolução. Então, esse foi um breve resumo do que o Espiritismo traz em relação com a vida. Todos esses critérios aqui, o Espiritismo passa para a gente e acho que fortalece, faz com que a gente olhe o novo dia com um novo olho, com nova motivação, enfrente os desafios com mais força e busque vencer aquelas nossas imperfeições, aquele nosso egoísmo, aquela nossa preguiça, ambição, egoísmo. A gente lute dia a dia com esses desafios. Calma que ainda vem. Bem, meus irmãos, após esse breve resumo do que é a doutrina espírita, onde nós podemos contar aqui com o trabalho dos jovens e oportunamente nós vimos alguns aspectos importantes da doutrina espírita. É necessário não apenas estudar, né? Porque, como dizem os amigos espirituais, entre aquele que sabe e aquele que ama, quem ama vai na frente, né? Uma coisa que a gente viu aqui, os jovens falaram sobre ciência, aí a gente lembra da fala de Albert Einstein: a ciência sem religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Então, ciência e religião e a doutrina espírita, no seu aspecto científico, andarão sempre juntos. E todo esse contexto, essas informações que priorizam em primeira instância a nós mesmos, a nossa mudança, a nossa consciência, o despertar da nossa consciência, como foi dito, como seres espirituais. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem aqui, para vencer os apegos, os medos, para vencer as mazelas, como foi dito por Rodrigo, o orgulho, o egoísmo, que ainda nos prendem às coisas materiais. E não esquecendo, obviamente, de Jesus como nosso modelo e guia. Ele foi que anuncia-se, né? Hoje nós estamos basicamente na véspera da Semana Santa. Semana Santa fala-se foi a semana da crucificação. E nessa semana da crucificação nós nos lembramos que foi o momento em que Jesus, sabendo que ia ser preso e crucificado, Jesus, sabendo, ele reúne-se com os apóstolos, tem a chamada Santa Ceia, né? E naquele momento, vendo ali os apóstolos, lançando o olhar, sabendo das traições de Pedro, sabendo da traição de Judas, fazendo uma leitura completa, mas ele dá uma grande lição de amor. E é nessa lição de amor que ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, para que fique entre vós eternamente. É o Espírito de verdade, a quem o mundo não conhece e não vai receber, mas vós o conhecereis, porque ficará com vós e estará em vós. O Consolador, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu ensinei e vos ensinará tudo sobre todas as coisas. Então, essa foi a promessa de Jesus nesse período, que foi o período da Via Crucis, da crucificação, anunciando a chegada da doutrina.
desse Consolador. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento em que ora se anuncia que as pessoas, né, estão confundindo a questão da Semana Santa, como confundimos durante na terra, na nossa passagem, nos equivocamos em confusões de outras datas. Então, a Semana Santa, às vezes, hoje é comemorada com ovinho e com coelhinho, mas a comemoração exata da Semana Santa, ela remete ao amor de Jesus, que veio nos dar o grande exemplo, e o renascimento, né? Como os nossos irmãos chamam de ressurreição. E Jesus fez a ressurreição no domingo de Páscoa, mas é o renascimento, é a certeza da imortalidade. A morte não existe, então é o renascer para a outra dimensão. Então, que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, e nessa gratidão que a todos nos invade, nessa gratidão hoje nós temos que ser gratos. Eu agradeço por fazer parte dessa maravilha que é a doutrina espírita, essa maravilha que faz a gente quebrar os nossos preconceitos, que nos estimula a vencer o princípio da inércia, que nos estimula a sermos mais proativos e colaboradores na terra, buscando onde passarmos, deixarmos um rastro, né? Toda vez que a gente, como diz os amigos, toda vez que você joga perfume, as suas mãos é que ficam perfumadas. Então, nesse panorama, eu convido aqui esses jovens para nós finalizarmos a nossa apresentação, certo? Nosso tenor Rafa aqui ao lado. Você não é Rafa Pavarotti, mas Rafa está aqui ao nosso lado. Então, convidamos os jovens aqui, que nós vamos agora, né, fazer essa menção a Kardec. E agradecendo a todos, agradecendo a Jesus, a Kardec e a todos os missionários que possibilitaram a gente com coragem fazer essa tarefa juntos. Então, agradeçamos ao grande codificador, essa alma que com certeza, diante lá dos mundos, do alto do mais alto, manda as suas emanações, não é via Zap, mas é outra rede, certo? Então, Deus nos abençoe. Bom
Bem, depois deste trabalho tão maravilhoso, acredito que todos gostaram, né? Por conta do nosso tempo, não vamos fazer nenhum comentário, nenhuma pergunta. Queremos agradecer e parabenizar a juventude, junto com o companheiro Joilson, que trouxe esse trabalho muito dinâmico. Acredito que muitas dúvidas foram esclarecidas e nos trouxe à tona, mais uma vez, a história da doutrina espírita e a vida de Allan Kardec. E falou muito de amor, então podemos concretizar nos nossos corações que quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais. Então, que a gente vivencie e a todos os dias pratique o amor. Vamos aos nossos avisos, lembrando nosso tema central do mês de abril, que é Espiritismo, ontem, hoje e sempre. E na próxima quinta-feira, dia 25, nosso companheiro Lázaro Ferreira estará nos trazendo o tema O Futuro do Espiritismo. Também um tema muito importante para que a gente venha adquirir esse entendimento. Mas na terça-feira, dia 23, teremos à tarde o nosso companheiro Pedro Sérgio com o tema Caracteres do Homem de Bem, às 16 horas. Mas antes temos um estudo aqui de um livro. Me lembrei já o nome do livro, toda vez eu esqueço. Bem-aventurados simples, às 3h20. Então a gente pode chegar mais cedo, fazer esse estudo e já ficar para a palestra das 16 horas. Lembrando do nosso trabalho de segunda-feira, assistência espiritual, às 19h30. E logo após, com os passes, temos os grupos de estudo. Quem alguém ainda não tiver nenhum desses 2 grupos de estudo que a casa aqui executa, pode vir conhecer e acredito que vai gostar e vai se integrar a um dos 2 grupos. Vamos agora aos nossos avisos. Não teremos nem a infância nem a juventude no sábado, por conta, como já foi dito, do feriadão de Semana Santa. Lembrando de agradecer aos nossos internautas. Tem algum comentário? Então, agradecemos a todos que nos acompanham aí nesta noite. E, quando possível, venha estar presente aqui conosco para assistir ao vivo e agregar mais um pouco de energia, que precisamos estar unidos, né? Mas um é sempre mais que 2. E lembrando, agende aí nos seus compromissos, 1º de junho, o nosso forró. Dentro em breve a camisa já estará aqui disponível à venda, mas já façam já a agenda para estar aqui presente com a gente no Pinto. Vai ser um sábado, a partir das 19 horas. Então, 1º de junho, o Amar está em primeiro lugar nessa festa. Então, todos nós vamos logo agendando, convidando nossa família, amigos, parentes, conhecidos, para estar conosco em mais um forró do Projeto Amar. E agora, finalizando, temos a entrega dos enxovais, né? Das gestantes. E lembrando, gente, precisamos de doações para os enxovais das gestantes. Lá no mural tem os itens necessários, mas se alguém não quiser doar em material, pode procurar Leninha, Joilson e fazer a sua doação para que possamos, a cada necessidade da gestante, doar mais um enxoval. Convidamos as futuras mamães. Mais 2 seres aí, 2 espíritos que logo, logo estarão aqui entre nós. A menina é Gabriela, é isso? E o menino é Amanda. Gabriela e Gabriel. Beatriz vai estar chegando. E aqui é Gabriel que está chegando também. Vou tirar uma foto. Você, Leninha, José também. Veja bem. Atenção, sorria e seja bem-vindo a esses espíritos. Que bom. Mais outra. Ainda não treme, né? Aí tem que tirar outra. Tá? 1, 2, 3 e... Quero escutar de novo.
E agradecemos a todos que colaboram para que seja doado os enxovais. E vocês sejam felizes com esse novo ser que chegará à família de vocês. No mais, agora vamos passar para a nossa finalização com a nossa oração final e aplicação dos passos.